Olá pessoal, bem-vindos para mais uma palestra de sexta-feira online aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Casa do Caminho. Meu nome é Luísa e eu vou estar nesse vídeo de hoje com vocês, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, reconciliar-se com os seus adversários, itens 5 e 6, certo? Vamos iniciar com uma prece, convidando então a todos para nesse momento fecharmos nossos olhos, mentalizarmos Jesus, nosso amado Mestre, Deus nosso Pai misericordioso. Agradecemos pela oportunidade de estudo, por estarmos aqui nesse momento ouvindo a Tua Palavra, aprendendo um pouco mais junto à misericordiosa doutrina espírita, que possamos ter nossos corações confortados e consolados diante desse estudo. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida e pedimos assim as bênçãos de toda a espiritualidade amiga, de Dr. Herman, para iniciarmos esse estudo de sexta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, pessoal, vamos lá então. A gente já veio sendo convidado aí, né, no início desse capítulo 10, a sermos misericordiosos, né? Na verdade, a gente vem sendo convidado ao longo do Evangelho, obviamente, a repensarmos as nossas atitudes, repensarmos os nossos sentimentos, não é? Na inteligência, né, da construção aqui, da ordenação do Evangelho, a gente veio nos bem-aventurados, né? Bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, os que têm o coração puro, os que são mansos e pacíficos, e aí a gente chega nos que são misericordiosos, né? E aí a gente sabe que ao longo desse capítulo vamos estar sendo convidados à reflexão sobre o perdão, sobre a indulgência, né? Sobre os sentimentos de raiva que muitas vezes temos diante dos nossas desavenças, né? E se estamos, por exemplo, trabalhando para sermos mansos e pacíficos, pacientes, não é? Então a gente também vai sendo convidado a compreendermos o outro, compreendermos também a humanidade do outro e podermos então trabalhar o perdão, para que aí a gente possa chegar no capítulo 11 e amar o próximo como a nós mesmos, não é? E aí, vamos lá, na semana passada, né, a Dirce já iniciou o capítulo falando para que a gente precisa perdoar para que Deus nos perdoe, né? E aí a gente vai para o item 5 e 6 falando sobre reconciliação com os nossos adversários. Vamos ler o item 5. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Está lá no Evangelho de Mateus. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Reconciliar. Reconciliar é ir lá e tentar resolver qualquer mal-entendido, qualquer desafeto que tenha acontecido com aquela pessoa, né? E aí Jesus fala para fazer isso o mais cedo possível, porque essa é a inteligência também do perdão e da misericórdia. Por quê? Quanto mais cedo a gente consegue se reconciliar com esses desafetos, a gente evita uma sucessão de problemas, de consequências, de efeitos que vão surgir
dessa sustentação de uma raiva, de uma mágoa, como aqui nesse exemplo ele diz, né? Que vai para o juiz, que vai para o ministro, e aí não tem jeito, vamos ser postos numa prisão. E aí eu penso que, entendi na verdade, né, fazendo esse estudo, que quando a gente não se reconcilia com o nosso irmão, né, com esse adversário que às vezes nem um amigo ainda, né? Na verdade, eu penso uma coisa assim, quando a gente pega em perspectiva as nossas encarnações, quando a gente vê nesses romances espíritas, claro, pode ter aquele primeiro caso que você não conhecia aquela pessoa e já de imediato já houve um desentendimento ali. Mas a maioria das histórias que a gente acaba se pegando é que em algum momento eram amigos, tinham alguma afinidade e houve ali uma traição, houve ali uma falsidade, uma covardia, enfim. Mas e aí eu acho que se intensifica muito, porque quando uma pessoa que é indiferente ainda, gente, né, assim, que a gente não conhece, não tem tanta intimidade, aquela pessoa de repente faz uma coisa que não é boa, aquilo não dói tanto quanto quando a gente tem um carinho e um afeto por alguém e essa pessoa nos machuca. Aí a dor é muito mais profunda. Aí talvez a reconciliação seja ainda mais difícil, né? Mas voltando ao raciocínio, quando a gente sustenta o desafeto, sustenta essa dor e não procura se reconciliar, reparar os erros que a gente tenha cometido aqui com esse adversário, né? Todo esse desenrolar, depois no item 6 a espiritualidade vai aprofundar essa compreensão, mas todo esse desenrolar que leva às vezes encarnações para que sejam resolvidas, né? Essa prisão, que prisão seria essa, né? Seria a prisão de nós mesmos, a prisão de estarmos, claro, em débito com as leis de Deus, né? Que nos pedem que sejamos misericordiosos, que sejamos mansos, que a gente possa ter essa compreensão com o outro. E quando ele fala, em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo, é porque, claro, a lei é justa. Até que a gente tenha resgatado qualquer possível débito que a gente tenha com o outro, ou melhor, com a lei divina, né? A gente ainda vai ter que resgatar aí essas consequências de sustentar o quê? Quando a gente fala nessa reconciliação possível. Sustentar um ódio, como a gente vai ver no item 6. Sustentar a falta de perdão. Porque tem via de mão dupla. Tem quando a gente vai e faz uma coisa ruim pro outro e a gente precisa ir lá e pedir esse perdão. E tem quando o outro pode fazer algo com a gente e ele até tentar se reconciliar e a gente se colocar contra. Tá aqui temos as duas possibilidades, né? E aí na sabedoria de Jesus quanto mais cedo você resolve isso, menos problema você vai trazer para você. E aí quem sabe se, por exemplo, nessa vida, desavenças causadas nessa atual encarnação, se a gente já consegue sair daqui dessa vida com isso já resolvido, com nossos corações mais trabalhados, não nos colocando contra possíveis reconciliações, não buscando perdoar e pedir perdão dessas pessoas, reconhecer nossos erros, a gente vai estar evitando uma série de consequências naturais, de acordo com o Evangelho, que vem quando a gente não consegue correr atrás dessa reconciliação, né? E aí vamos para o item 6. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral, há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. E a gente não vê isso, né, sempre na casa espírita,
isso não tá, não vou dizer 100%, porque eu não li todos os livros espíritas, mas não tá justamente em todos os romances, em todos os ensinamentos, a falta de perdão e essa falta de amizade, falta de compreensão com os erros do outro, com a falha do outro, sustentam ódios além do túmulo, que naturalmente vão gerar, né, perseguições. Eu costumo dizer que o ódio, como eu posso explicar? A raiva é um sentimento natural, certo? Então, quando alguém faz algo que não é legal pra gente, que a gente se sente, como eu falei antes, traído, quando alguém mente pra gente, enfim, quando faz alguma coisa ruim de maneira geral. O sentimento de raiva, ele é natural. Natural da nossa evolução espiritual no momento, natural à nossa condição humana. Então, a raiva é uma primeira reação normal. A gente não pode dizer que sentir raiva, que não pode sentir raiva, que sentir raiva é ruim. Porque a raiva ela vai vir e a gente não vai nem conseguir raciocinar, né? Só quando a gente tiver mais evoluído espiritualmente, moralmente, talvez aí a gente não vá nem sentir a raiva no primeiro momento. Mas na nossa condição atual, sentir a raiva é normal. Mas sustentar, alimentar, permanecer com a raiva vai fazer com que a gente comece a criar o ódio e o rancor. E aí, de fato, meus amigos, a primeira pessoa prejudicada é a gente. O ódio e o rancor, no primeiro momento, faz um mal a nós mesmos. Porque vamos entrar em padrões vibratórios ruins, não vamos conseguir enxergar com clareza um palmo na nossa frente, porque quando a gente está movido no ódio e no rancor, a gente fica com um pensamento fixo naquele problema. A gente vai ter dificuldade no primeiro momento, obviamente, de perdoar. Esse caminho vai ser muito mais difícil quando já virou um ódio e um rancor. Difícil, não impossível. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente percebe que a gente está com raiva e logo em seguida a gente já começa a se trabalhar para tentar colocar em perspectiva, para tentar entender que aquela pessoa também é imperfeita, que aquela pessoa também tem o direito de errar, que aquela pessoa talvez hoje não consiga enxergar os próprios erros, mas um dia ela vai, porque todos nós vamos reparar os nossos erros, todos nós vamos evoluir. Se a gente consegue começar a colocar isso em perspectiva, então a chance que a gente tem de já não começar a acumular esse ódio e rancor e começar a pensar numa vingança, a gente já ganha um tempo. Ainda que a gente não tenha ido lá se reconciliar, mas num primeiro momento com nós mesmos, a gente já evita ficar preso dentro da nossa consciência nesse lugar escuro, pesado do ódio e do rancor, né? E aí vamos dar continuidade aqui ao item 6. É por essa razão que o provérbio morto animal, morto veneno é falso quando se aplica ao homem. Claro, né? Por causa da sobrevivência do espírito. Então, o espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre, para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. Então, assim, pensando nisso, né, o quanto que nós já não fomos obsessores de alguém quando a gente estava em espírito, né? O quanto que nós não podemos ser obsessores encarnados de alguém quando a gente não consegue trabalhar o ódio, o rancor, a mágoa de alguém. Com certeza a gente se torna essa pessoa. E logo o obsessor, que a gente morre, espírita, né? Ai,
Tem obsessor em todo quanto é lugar, né? A gente é obsessor de alguém, se não é agora já fomos, né? A gente tem coisa com obsessor. Mas não, na verdade, se nós temos é porque nós também fizemos algo de ruim para essa pessoa. Porque às vezes a gente só coloca em perspectiva, né, o outro que fez. Tô trazendo muito isso hoje, assim, a gente coloca sempre em perspectiva que o outro fez o mal. Tudo bem, temos que perdoar e ser misericórdios com o outro. Mas aqui, reconciliai-vos com seus adversários, assim. O que a gente também não faz de ruim para o outro, né? Então, se a gente está lá recebendo uma influência ruim de algum irmão que tá chateado com a gente, porque o fez besteira em outra vida, né? Então, a gente precisa ter isso em consideração, certo? E também facilitar o perdão, né? Facilitar o perdão. Facilitar para que a gente possa, quando a gente consegue sustentar o bem, a gente vai ter a oportunidade de se reconciliar com esse irmão que possa estar sendo nosso obsessor, né? Se não agora, no futuro, com certeza. E a gente vai estar evitando trazer mais problema para a nossa vida, evitando ir lá no caminho com o juiz, evitando ir para o ministro da Justiça, evitando ficar numa situação ainda pior. É isso que a espiritualidade está tentando nos avisar aqui nesses itens 5 e 6, né? E aí ele continua. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente aqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente entende, obviamente, né, quem por acaso não entende muito essa parte, isso vai estar lá no livro dos médiuns, que a subjugação e a possessão são casos mais graves de obsessão, né? Aí é um espírito que tá com muita raiva da gente. Não, raiva não, como eu falei, tá com muito ódio da gente. E quer se vingar, e quer nos constranger a qualquer custo, quer comprometer a nossa existência, né? Esse espírito tá muito infeliz com a gente. Tá muito infeliz, né? Se a gente tá passando por isso aqui em outra encarnação, não sei se é na última, em outra encarnação, sei lá quando, né? A situação foi complicada, não foi fácil. De novo, esse espírito também vai caminhar e também vai progredir em algum momento, tá? Ele tá no ódio, ele quer de qualquer jeito nos perturbar, nos constranger, como eu falei, mas uma hora ele vai entender que não foi legal. Uma hora ele também vai poder ter a chance de nos perdoar. Sempre vice-versa, tá, gente? O raciocínio. Então, o obsidiado e o possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo para sua conduta. E aí a gente não vê muito isso em romances espíritas. Não vou saber citar, não sou essa pessoa que consigo citar livros, talvez um dia, hoje não. Mas a gente não vê isso em tantos romances, né? Essa troca de uma hora é um obsessor, outra é a vítima, e vai trocando isso em encarnações. Séculos até conseguir se resolver uma situação como essa. Mas está aqui o Evangelho buscando nos ajudar para que a gente consiga romper com esses ciclos. Romper com essas mágoas, romper com essa falta de perdão e falta de compreensão conosco e com os outros, né? Os outros encarnados e desencarnados. Ele continua. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram. Lei de justiça, né? Ou, se não fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Aqui porque ele vai abrangente, né? Não dá para generalizar todos os casos. Terão suas particularidades. Às vezes a gente não tem obrigatoriamente um débito com aquele espírito que está sendo nosso obsessor, mas Deus sabe de tudo. Então permite que a gente passe por aquela provação ou expiação para
para a gente aprender alguma coisa, aprender a perdoar, aprender a ser caridoso, né? Então, não importa. Se está acontecendo isso com você, se já aconteceu, tem um motivo. E aí, qual é a questão, né? Como eles continuam. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível os danos que tenham causado aos seus semelhantes. Tranquilidade, para ficar tranquilo no futuro, a gente precisa o mais cedo possível, claro. E, gente, quem sustenta somos nós mesmos. Quem não quer, quem coloca impedimento para que as coisas se resolvam, somos nós. A nossa ignorância, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, só depende de nós, como a gente bem sabe, né? A responsabilidade é nossa. Então, perdoar os seus inimigos a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavenças, todas as causas de animosidade posterior. Então, se a gente consegue fazer isso, a espiritualidade garante que a gente vai ficar tranquilo. É fácil? Claro que não, a gente sabe disso, né? Estamos tentando aqui, diariamente, sermos pessoas melhores. Claro que não é fácil, mas tá aqui um grande incentivo. O grande incentivo não só da tranquilidade futura, mas de rompermos com ciclos repetitivos de obsessão, de raiva, de rancor. Que a gente possa se libertar disso, que a gente possa reparar, perdoar esses inimigos, para que eles possam vir, não agora talvez, mas num futuro serem nossos amigos. Quando as coisas estiverem esclarecidas, por que não? Não é? Lá na frente depois já viram amar os vossos inimigos. Mas assim, aqui a gente está tentando ainda se reconciliar. Se não pensando neles, pelo menos pensando na nossa tranquilidade futura. Ainda tem um pouquinho de egoísmo aqui. Mas tudo bem, não tem problema algum. A gente é um caminho, é um progresso, certo? A gente não vai sair de um lugar, por exemplo, de extrema raiva, ódio, rancor, tristeza, para o amor incondicional. Dificilmente, né? Existem viradas assim muito grandes, mas a maioria de nós vai precisar passo a passo caminhar para a gente conseguir esse amor incondicional. Primeiro vem de uma tentativa de não fazer o mal, de não desejar o outro, de tolerar o outro. Aí a gente vai buscando dentro da gente ter mais respeito pelo outro, enxergar o outro como um ser que também é falho assim como nós. E aí uma hora a gente vai chegando nesse amor incondicional, né? Bom, continuando aqui. Por essa forma, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Ou pelo menos ficar do lado do bem, e Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. E aí, né, o que ele está trazendo aqui? A parte do amigo eu acabei de falar. A parte do, ainda que não seja possível serem amigos, mas se a gente está buscando se reconciliar, se a gente está buscando perdoar, se Deus vê sinceramente o arrependimento no nosso coração, se Deus vê que a gente está tentando, se esforçando para ficar no lado do bem, não cultivar o ódio e o rancor, e não entrar nesses ciclos de obsessão, Deus vai nos proteger. Deus não vai deixar que a gente fique exposto à vingança à toa, se a gente não precisa mais reparar aquilo. Aí o amigo lá que ainda não conseguiu perdoar, ele vai ter que, sim, obviamente, se entender com as leis de Deus ao seu modo. Mas Deus não permite que esses ciclos de obsessão, de vingança, de raiva se estendam
a partir do momento que a gente já conseguiu entender no nosso coração verdadeiramente o sentido da indulgência e do perdão, né? E aí, por isso que antes eu falei, a gente não fica exposto ainda a esses processos obsessivos à toa. Algo a gente está precisando aprender, ainda que seja a nossa humildade, a trabalhar o orgulho, né? Algo a gente está precisando aprender. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Eu acho que isso já ficou bem claro, né, ao longo da minha exposição. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, satisfeito completamente a justiça de Deus. Claramente também a gente já conseguiu compreender isso hoje nesse vídeo, né? Quanto mais tempo a gente fica preso nessas situações encarnatórias, né? Entrelaçados com esses irmãos, movidos por esses sentimentos, a gente vai precisar reparar isso até o último centavo, até estarmos justos com as leis de Deus. E aí como é que a gente faz isso? De novo, buscando trabalhar, como eu falei, buscando não alimentar a raiva, não alimentar uma tristeza para que aquilo não vire uma mágoa no nosso coração, não desejando mal para o outro, pedindo perdão quando a gente estiver errado, não nos colocando contra a possibilidade de reconciliação. Aqui eu não vou nem me estender, mas é claro, uma situação muito grave, né? Talvez não seja possível como até ele está colocando, uma amizade imediata, mas você já evita entrar em padrões de pensamentos repetitivos, desejando que o outro fale, que o outro caia. Você sai disso. Você deixa que a Deus caiba decidir e julgar o que cabe àquela pessoa. Você não guarda no teu coração esses sentimentos que vão fazer esse vínculo obsessor e vítima no futuro, para que você não seja um obsessor quando você desencarnar dessa pessoa, né? E aí você também enfraquece que essa pessoa, esse ser, continue também desejando o ódio para você, quando Deus vê que você está conseguindo melhorar, que você está no caminho do bem, aquilo também vai ser afastado. E essa pessoa, esse irmão vai ter a oportunidade de reparar e quem sabe vocês vão conseguir fazer as pazes no futuro. Seja nessa própria vida ou em outras. Mas aqui, sim, a justiça de Deus, ela não falha, a gente já sabe disso, né? Então que a gente consiga sair, né, desse vídeo aqui, dessa explicação, eu espero que eu tenha conseguido ser clara, que a gente consiga sair com a inspiração para pensamentos e sentimentos melhores. Se você percebe que você está alimentando uma raiva, que pode até já ter virado ódio ou ainda não, você consiga parar. Que você consiga parar e orar. Senhor, tira isso do meu coração, me ajuda a mudar esse padrão de raiva e de ódio. Eu ainda posso não conseguir amar esse meu inimigo, mas eu vou me esforçar para nesse primeiro momento parar de desejar o mal para ele. Eu não consigo ainda desejar o bem, mas eu vou tentar me esforçar para parar de desejar o mal, para que eu também não entre nesse padrão obsessivo, né? Então, a ideia de se reconciliar o mais rápido possível é essa, evitando então que a gente leve pro plano espiritual ainda mais débitos, que a gente consiga ainda nessa vida melhorar um pouco o que a gente tem a nível de laços afetivos com esses irmãos. Certo, pessoal? Esse foi o estudo de hoje. Espero que vocês possam, ao final desse vídeo, saírem melhores do que quando a gente iniciou,
Obrigada a todos que assistem, que estão aqui até o final. Lembrando que às sextas-feiras também temos a nossa reunião presencial na Casa do Caminho. Todos são bem-vindos. Obrigada por tudo. Vamos então fazer uma prece para encerrar, certo? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nesse momento, que possamos ficar com os nossos corações mais leves, que possamos refletir mais e mais sobre o perdão e sobre a indulgência, Senhor. Que possamos trabalhar a misericórdia no nosso coração para que o Senhor seja misericordioso conosco. Que Jesus abençoe a todos, que possamos estar sintonizados e afinizados com os nossos mentores, que tenhamos uma excelente semana, que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, pessoal. Um beijo, tchau, tchau.